Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Vamos conversar hoje sobre como acalmar o meu filho durante uma birra. Vamos focar um pouquinho em como fazer isso com a criança pequena e como fazer isso com as crianças um pouquinho maiores também, tá? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos falar o que eu faço quando aquela criança tá lá chorando, gritando, se batendo durante uma birra. Como eu faço para acalmar essa criança? Já que essa é uma coisa importante, já que nós temos aprendido e falado sobre isso aqui, né? Bom dia! Vocês confirmam aí pra mim se tá tudo ok? Se o som tá legal, se a imagem tá legal, vocês estão vendo bem, ouvindo bem? Bom dia, Fê. Certo, tá ok, né? Então tá, obrigada, Clau. Então, como acalmar a criança durante uma birra? Essa aqui é uma live que tá todo mundo perguntando, sempre esse assunto todo mundo pergunta, Mari, o que eu faço quando meu filho tá no meio da birra? Como eu devo fazer isso, né? Porque na verdade, nos primeiros anos da criança, isso eu falei na live de ontem, né? Quem não ouviu, volta lá na live de ontem e assiste. Mas eu falei que nos primeiros anos da criança, eles vivem muito guiados pelos instintos deles. Eles não estão vivendo muito pela razão, pelo argumento, pela lógica, pelo raciocínio, porque a idade da razão só vai chegar lá por volta dos 7 anos. Então, isso, Carol, obrigada, deixa eu fixar aqui. Então, nos primeiros anos, nós precisamos lembrar que a criança ainda não está raciocinando muito sobre o que ela está fazendo. Ela está agindo por instinto para defender aquilo que ela quer. Então, nós precisamos, como pais, fazermos uma condução amorosa dessa criança para que ela faça o que nós queremos, sem ficar batendo de frente, sem ficar enfrentando muito, porque a gente vai despertar na criança aquele instinto de proteção, instinto de se defender. Se eu chego e falo, vai fazer agora sim, porque eu estou mandando, o que eu crio? Eu crio na criança uma falta de vontade de cooperar comigo e, na verdade, eu faço com que ela queira se defender, entende? Então, nós precisamos lembrar dessa condução amorosa. Se eu quero que meu filho vá escovar os dentes, por exemplo, eu vou conduzindo ele de uma maneira amorosa, criativa e até lúdica, para que ele vá e escove os dentes. Agora, se eu chego e falo assim, filho, acabou a hora da brincadeira, hora de escovar os dentes. Vai ter choro, vai ter grito, vai ter birra, vai ter tudo. Então nós precisamos saber como fazer isso. Às vezes é a nossa forma de pedir as coisas que está despertando o comportamento na criança. Então pergunte-se, será que eu estou fazendo meu filho querer colaborar do jeito que eu estou pedindo? Enfim, mas esse seria um tema para uma outra live, né? Tá, só pra gente fazer essa introdução aqui e lembrar que a criança precisa ser ajudada a obedecer, né? A gente precisa falar sobre isso. Então, as crianças pequenas querem colaborar, elas querem obedecer, porque elas gostam de ver os pais felizes com elas. Como assim? Toda criança gosta de ver que o pai e a mãe ficaram felizes com o resultado de uma ação dela. Se a criança fez algo bom, se ela colocou algo no lugar, se ela obedeceu e ela olha para os pais e ela vê um sorriso no rosto dos pais, pronto, para ela já valeu. É aquilo que ela precisava. Então eles querem isso. Mas então por que eles não fazem? Por que eles fazem essa birra e eles se jogam e eles gritam? Porque eles estão vivendo por instintos, né? Lembra disso, especialmente nos primeiros anos, 3, 4 anos da criança. Eles estão ainda tentando se defender, só isso. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês sobre acalmar sua criança durante uma birra é que não tem uma receita mágica, tá? Eu não vou falar aqui pra você uma coisa, vai falar assim, olha, toda vez que o seu filho fizer birra, faça isso que vai funcionar. Por quê? Porque seria uma mentira eu falar isso. Porque cada criança é de um jeito. E às vezes você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, cada um deles vai funcionar de um jeito diferente. E às vezes com a mesma criança, numa hora vai dar certo alguma coisa que eu vou falar aqui, outra hora essa mesma coisa não vai funcionar, você vai ter que aplicar outra. Então você precisa prestar atenção na sua criança e entender do que ela precisa naquele momento, tá?
Eu vou te dar algumas dicas aqui, eu vou te dar algumas sugestões de como você conseguir acalmar o seu filho, mas nem sempre elas vão funcionar e nem toda vez você vai conseguir acalmar ele também. Isso é importante lembrar, tá? Então, até lá, até que você consiga pegar o jeito do seu filho, até que você consiga superar essa fase das birras, você vai precisar ter paciência. Esse é o primeiro ponto. Você vai ter que ter paciência, porque essa é uma fase e não vai passar assim tão rapidinho. É uma fase que vai levar um tempo até que sua criança saiba como lidar com o que ela sente. Quem perdeu a live de segunda também volta lá na live de segunda-feira e assiste a live, que eu falei sobre o que é birra nas crianças pequenas. Então volta lá e assiste. Então nós precisamos suportar a imaturidade da criança. Seu filho é imaturo, as emoções dele são imaturas, ele ainda é imaturo, o cérebro dele é imaturo. Nós precisamos ter paciência para suportar isso. Quer dizer, enquanto a criança está sendo criança e faz coisas de criança, eu, adulto, preciso me lembrar, o adulto sou eu. Não adianta eu querer que o meu filho se comporte como um adulto. Sou eu que tenho que ter a paciência para lidar com essa situação, certo? Então, durante uma birra, uma das coisas importantes que nós precisamos lembrar é que antes da criança se acalmar, eu não consigo ensinar nada. Ai, filho, não faz assim, é feio fazer desse jeito, por que você não faz desse jeito? Na hora que a criança tá chorando, não adianta você falar isso. Por quê? Porque o cérebro dela tá todo cheio de emoções, ela não vai conseguir aprender nada. Nessa hora, não adianta você querer dar sermão, você dar lição de moral, você querer dar uma aula sobre bom comportamento para o seu filho. Por isso, primeiro, você tem que acalmar o seu filho. Esse é o ponto. E esse é por isso que eu quis trazer isso nessa live hoje. Em toda situação de birra, espere seu filho se acalmar para depois você tentar direcionar o comportamento dele, corrigir o comportamento, falar, filho, assim tá errado, isso não pode fazer, se jogar no chão não é uma coisa aceitável, não é bonito, você não precisa fazer isso. Depois que ele se acalmar, aí você pode falar, e você deve falar, mas a primeira coisa então é acalmar a criança, certo? Então, algumas alternativas para a gente tentar ajudar uma criança pequena a se acalmar. Pequena, eu digo assim, essas aqui vão funcionar muito bem até uns 4 anos, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais das maiores. Primeiro, você mantenha-se calmo. Esse é o primeiro ponto para você conseguir mostrar para o seu filho como é que lida com as emoções. Você tem que ser o exemplo para ele. Se na hora que o seu filho é contrariado, ele se frustra, ele se joga no chão e grita, e aí você também está sendo contrariado e você também grita, você se estressa, você também perde a paciência, você está no mesmo nível que ele. Então procure manter-se calmo. Respire fundo, lembre-se, o adulto sou eu, meu filho não sabe lidar com o que ele sente, eu preciso ensinar isso para ele. Respire fundo, trabalhe em você mesmo isso e mantenha-se calmo. Esse é o primeiro ponto. Se eu estresso, grito, perco a paciência, bato, faço escândalo também, eu também tô fazendo birra. Eu tô descendo no mesmo nível da minha criança. Então, primeiro ponto, eu tenho que ser um exemplo. Como eu quero que o meu filho lide com as contrariedades? É assim que eu preciso me comportar, tá? E esse é um dos pontos que eu sei que dá muitas lives aqui, né? A gente conseguir manter as nossas emoções sob controle é um desafio enorme, mas nós precisamos trabalhar isso em nós mesmos. Se você está sentindo que você não está conseguindo lidar com as suas próprias emoções, o que é que você vai fazer com isso? Que decisão você toma, certo? Porque esse é o primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto, o que nós podemos fazer? Quando a criança começa a chorar e gritar, eu posso me abaixar e olhar nos olhos do meu filho para tentar me conectar com ele. Tentar mostrar para ele que eu estou olhando, que eu estou vendo o que está acontecendo, certo? Então, nós precisamos conectar com a criança. Lembra que eu falei lá na live de segunda-feira? Ou na de ontem, já não lembro mais quando foi, mas em alguma dessas lives eu falei que a birra é uma tentativa da criança comunicar o que ela está sentindo. E ela não sabe muito bem fazer isso,
né? Ela não sabe muito bem como que ela vai se expressar. Ela não sabe lidar com o sentimento de frustração que ela tá tendo. Então, se eu abaixo, olho nos meus olhos, é como se eu estivesse dizendo assim pro meu filho: filho, eu tô aqui, eu tô vendo você, eu tô vendo que você precisa de ajuda. E nesse momento, se eu tenho um olhar tranquilo para minha criança, eu já vou ajudar ele. Ele tá lá chorando e eu abaixo e olho nos olhos. Às vezes isso já é suficiente para dar uma acalmada no choro, para a criança pelo menos respirar e olhar para você tentar começar uma comunicação com ela, tá? Então comece se abaixando e olhando nos olhos da criança. Uma coisa que você pode tentar ensinar para o seu filho, e isso você tem que ensinar fora da birra, né? Quando você está calmo, quando ele está calmo, você pode ensinar para ele: filho, faz assim igual a mamãe, ó. Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Imagina uma flor, explica para ele: olha, filho, a flor, o que a gente faz com a flor? A gente cheira. O que a gente faz com a vela? A gente sopra. Então, ensine seu filho a respirar junto com você, fora da birra. E aí, quando ele estiver muito estressado, muito irritado, muito bravo, muito nervoso, você pode tentar, que às vezes funciona, nem sempre, já avisei isso pra você antes, né? Mas às vezes funciona. Então, primeira coisa, mantenha-se calmo, abaixe, olhe nos olhos do seu filho e aí você pode falar com ele: filho, respira junto com a mamãe. De novo. Algumas crianças funciona muito fazer isso. Então, vá conhecendo o seu filho e veja se de repente você, com essa estratégia da vela e da flor, você consegue fazer com que ele respire. Isso vai dar uma oxigenada no cérebro. Isso vai fazer com que ele pare um pouquinho aquela reação explosiva que ele estava tendo e ele consiga ficar um pouquinho mais calmo. Se funcionar, ótimo, você já conseguiu resolver uma parte da birra. Outra situação que você pode é conectar-se com a criança. Antes eu falei sobre a conexão no olhar, né? Outra forma de você tentar se conectar é mostrar para o seu filho que você entendeu o que ele está sentindo. Lembra que eu expliquei para vocês que a birra ela é desencadeada por um sentimento forte, por uma emoção forte? Geralmente quando a criança se frustra com alguma coisa, ele fica bravo porque ele queria alguma coisa que ele não pode ter, ou ele queria continuar fazendo alguma coisa que ele não pode continuar fazendo. Então ele ficou bravo, ficou irritado e aquilo despertou uma birra imensa. A grande maioria das birras é por conta desse forte sentimento, né, de raiva. Aparece a raiva ali e a criança não sabe lidar com ela. Então, quando nós mostramos para a criança: filho, eu tô vendo que você tá com raiva porque você queria continuar aqui no parquinho, né? A mamãe tá vendo que você tá muito chateado. Quando nós falamos isso, nós descrevemos para a criança, você identifica, fala: nossa, meu filho deve estar chorando porque ele estava aqui brincando e ele queria continuar brincando e eu chamei ele para ir embora. Eu imagino que ele esteja com raiva. Eu imagino que ele esteja chateado, que ele esteja bravo. E você chega e fala isso para a criança. Isso diminui a atividade cerebral. Isso faz com que o cérebro dê uma acalmada, como se a criança sentisse assim: ufa, minha mãe tá me entendendo, agora sim ela tá falando a minha língua, ela percebeu que eu tô bravo. E isso muitas vezes é suficiente para que a criança diminua o choro e dê uma diminuída naquela birra que ela estava fazendo. De novo, nem sempre vai funcionar e nem com todas as crianças vai funcionar também. E para você conseguir falar isso com a criança, ele tem que estar te ouvindo. Então não adianta você chegar ali no meio do choro, do grito, você tentar falar com a criança. Primeiro você tem que ter a atenção dela. Se o seu filho não tá te escutando de tanto choro, de tanto grito, tanta birra, calma, você vai precisar esperar um pouquinho para conseguir conversar. Não adianta a criança estar lá gritando e você falar: filho, eu tô vendo que você tá bravo. Pois é, ele tá tão bravo que não tá te ouvindo, né? Então você precisa primeiro, para essa estratégia de descrever o sentimento que você está vendo, para essa talvez você precise esperar um pouquinho mais, tá? Mas é uma forma de se conectar com a criança. Então, se colocar no lugar do seu filho. Fala: filho, a mamãe entendeu você. Ele tá lá chorando, talvez ele diminuiu um pouquinho o volume do choro. Aí você já pode falar:
Filha, a mamãe entendeu você queria ficar mais no banho, né? Tava muito legal ficar no banho? Então, mostre para ele que você entendeu o que ele está sentindo. Às vezes, aqui em casa, isso funciona. Agora, né, como eu contei pra vocês, a gente já tem, graças a Deus, diminuído os episódios. Domingo agora a Helena já faz 5 aninhos, já estamos passando, graças a Deus, a nossa fase das birras está cada vez menos frequente. Então, é comum ainda ter birras? Não, não é mais comum. Com quase 5 anos, já é a hora de estarem diminuindo. Então, aqui em casa a gente já tá vendo elas diminuindo, cada vez menos. Vez em quando tem uma ou outra, mas tá muito mais tranquilo para lidar. E a abordagem com uma criança maior de 4 anos é outra, né? Já falo sobre isso. Agora, quando a Helena tava muito brava, muito irritada, eu falava, filha, você tá muito brava com a sua irmã, porque ela não deixou você brincar do jeito que você queria. Aí, às vezes, ela fazia aquele beicinho assim, tipo, mamãe, é isso mesmo, né? Ela não falava, mas ela concordava, como quem dizia assim, ai, mamãe, finalmente você entendeu o que eu tô tentando mostrar, certo? Então, nessas horas, nós conectarmos com o sentimento da criança, mostra para ela que ela pode desarmar, que ela pode respirar, largar as pedras das mãos, que eu tô vendo o que tá acontecendo. Ela não precisa mais ficar gritando. Eu tô entendendo o que ela tá querendo mostrar para mim. E isso vai dar segurança para a criança e ela vai ficar mais tranquila, tá? Algumas vezes essa estratégia vai funcionar. Outra estratégia que geralmente dá certo com crianças de até 3. Então, depois dos 4 anos, a gente já não usa mais isso, tá? Mas até os 4 anos, nós podemos distrair a criança, certo? Se ela tá fazendo uma birra porque o irmão não queria dar o brinquedo, o irmão mais velho não quis dar o brinquedo, você tentou conversar com o irmão mais velho, não teve negociação, não deu jeito, e seu filho pequeno tá chorando. Você pode pegar a sua criança e distrair com outra coisa. Pega ele e fala assim, nossa filho, vem cá, vamos lá na cozinha que a mamãe vai cortar uma fruta pra você. Claro que ele tem que estar te escutando, né? Se ele tá gritando, berrando, isso não vai funcionar, porque ele não vai te ouvir. Então você pode distrair com outra coisa. Fala, nossa filho, você tá escutando? Acho que tá chovendo. Ou eu tô vendo um cachorrinho lá fora. Sei lá, sabe? Qualquer coisa. Filho, lembra que a gente tinha combinado que a gente ia ler uma historinha? Vem cá, vamos lá ajudar a mamãe a procurar aquele livrinho. E você sai daquela situação para outra, completamente diferente, para a criança ter um tempo para conseguir se acalmar, conseguir colocar as ideias no lugar. E depois você volta no assunto, fala, nossa filho, você estava batendo no seu irmão porque ele não quis emprestar o brinquedo, que coisa, né? Acho que ele ficou triste com você. Então depois você volta na situação, mas você pode sim distrair a sua criança, certo? Tem gente que fala, já comentei isso aqui na live de segunda-feira também. Tem gente que fala assim, mas se eu distrair a criança, ele não vai aprender nunca a lidar. Ok, nós não vamos aplicar isso a vida toda. Eu não vou ficar a vida inteira fazendo a minha criança fugir do sentimento. Só que nos primeiros 4 anos é muito difícil para eles administrarem um sentimento tão forte, sendo que o racional deles ainda não está completamente desenvolvido. E na verdade, nem com 4 anos, nem com 5 anos e nem com 6 anos esse racional estará já bem desenvolvido, bem amadurecido. Mas eu preciso dar uma ajuda para a criança. Nesses primeiros anos, sou eu que acalmo o meu filho, para que depois ele aprenda a fazer isso sozinho, a hora que ele tiver condições para isso. Que condições são essas? É o neocórtex, a formação do neocórtex, que é aquela parte do cérebro que ajuda a modular as emoções. Como é que eu espero que uma criança de 1 aninho, de 2 aninhos, se acalme se ela não tem o neocórtex, que é a estrutura que modula as emoções? Eu tô querendo demais. Então, nós precisamos ajudar a criança pequenininha a se acalmar. Quando ele já tem 4 anos ou mais, nós podemos até falar para a criança, falar, filho, peraí, vamos se acalmar. Tá? Com 4, 5, 6 anos, a gente já pode usar esses termos, inclusive, com a criança. Falar, filho, espera aí, eu tô vendo que você tá muito bravo. Vamos se acalmar primeiro, vem cá. Vem cá, vamos respirar com a mamãe, vamos lá tomar uma água, vem cá, vamos lá tomar uma água. Vamos lá na cozinha, eu tô vendo que você tá muito irritado, depois a gente resolve esse problema. Vamos nos acalmar primeiro. Você pode ir com o seu filho pro quarto, você pode trocar de ambiente. Trocar de ambiente funciona para crianças pequenas também, tá? Menores de 4 anos. Então, a criança tá ali chorando, brigando com o irmão, pega ele e leva para outro lugar, porque isso vai distrair ele, né? Tira ele da cena do crime ali e ajude seu filho a focar a atenção em outra coisa.
Então, às vezes, com a criança pequena, com a criança menor de 4 anos, o que vai ajudar ela a se acalmar é você oferecer um colo. Pegar ele no colo e falar assim, filho, a mamãe tá vendo que você tá muito chateado, você quer um colo? Ofereça um colo. Não pegue ele, porque às vezes a criança não quer. Quando você tá muito bravo, não tem vezes que as pessoas chegam muito em volta querendo saber o que aconteceu e falam, ai, me deixa um pouco sozinho? Às vezes a criança também vai ter isso. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se o seu filho nunca quer que você acalme ele, também tá tudo bem. Às vezes é do próprio temperamento dele. Se ele tem um temperamento mais dominante, colérico, talvez ele não queira ser ajudado. Talvez na hora que ele tá com raiva, se você chegar perto, ele vai bater, ele vai morder. Então calma, ofereça. Fala, filha, eu tô vendo que você tá muito chateado. Se você quiser um colo, a mamãe tá aqui. E espere, fique ali do ladinho, você pode cruzar os braços. Enquanto isso, você fica repetindo mentalmente: o adulto sou eu, o adulto sou eu, o adulto sou eu. Meu filho não sabe lidar com o que ele sente, eu tenho que saber lidar com o que eu estou sentindo, porque sou eu o adulto aqui. Vá se acalmando mentalmente, até que vai chegar no momento que seu filho vai chorar um pouquinho menos, que ele vai respirar, que ele vai olhar para você, vai fazer contato visual. E aí sim você vai poder oferecer: filho, você quer um colo? Você quer que a mamãe busque uma água para você? Vem cá que a mamãe vai te ajudar. Então aí você entra em cena, mas espere o momento dele. E enquanto isso, o que eu faço, Mário? Você espera. Ah, mas meu filho tá gritando, tá se jogando. Ok, você espera. Espere. Se ele não te der espaço nem para falar, se ele te deixar falar, se o choro não estiver muito intenso, você pode tentar falar: filho, você tá muito bravo, né? A mamãe tá entendendo que você tá bravo. Eu acho que se eu tivesse sua idade, eu também estaria me sentindo assim. Você pode tentar conversar se o choro não estiver muito intenso. Mas se ele tá chorando muito, o que você vai fazer? Ele não quer colo, ele não te deixa falar com ele. Você vai esperar. Ai, Mari, mas o que vão pensar de mim? Esse vai ser assunto para uma outra live, né? Birras em público. Eu já senti que vocês têm muita dificuldade com isso. E todos nós temos, né? Mas a gente faz uma live um outro dia só sobre isso, certo? Então, a gente pode tentar ficar perto, pode tentar oferecer colo, tentar dizer algumas coisas pra criança, tipo: filho, você ficou bravo porque a mamãe chamou você embora, né? A mamãe entendeu. Eu posso tentar falar, mas tem horas que nada disso vai funcionar. E aí eu vou esperar. Dar um tempo pra criança e tá tudo bem esperar, não tem problema. Ai, meu filho tá chorando, vai traumatizar. Ele não tá chorando porque ele tá com dor, porque ele tá com algum... Ele tá chorando pra pôr pra fora o que ele tá sentindo. E às vezes a birra é como se fosse aquela tempestade, sabe? Quando começa a fechar o tempo, aquelas nuvens cinza, vai fechando, começa a dar relâmpago. Quando chega nesse ponto, não adianta, vai ter que chover tudo para depois o tempo abrir de novo, acalmar e voltar à paz, voltar à normalidade. Às vezes a birra é assim também. Se a criança já tá ali explodindo, nervosa, ela vai ter que pôr para fora aquilo para depois você conseguir acalmar ela e ele conseguir pensar: puxa, é verdade, eu tava muito bravo mesmo. Ele te ouvir, né? Às vezes ele vai ter que chorar e você vai ter que esperar, certo? Então, espere alguns minutos até que ele mostre pra você que ele quer ajuda, até que ele peça ajuda, ou até que quando você ofereça, ele queira ser ajudado, né? Então, o fato é que não tem receita mágica aqui, né? A gente não vai conseguir uma coisa que resolva todas as birras, isso não existe. A não ser que você queira agir sempre calando o choro da criança. E cuidado! Tem pais e mães que esquecem do que eu falei ontem na live de ontem. Por que a criança faz birra? Ela faz birra porque ela não sabe lidar com o que sente. Então não se esqueça. O seu problema, quando seu filho está fazendo uma birra, não é uma criança chorando. Gente, criança chorando, a gente vai ter que acostumar. As crianças choram mesmo. E é assim, você já deve estar acostumado. Desde que seu filho nasceu, quando ele tem algum problema, ele chora para mostrar para você. O problema não é calar o choro do seu filho. O problema é: meu filho não sabe lidar com o que ele sente. Preciso ajudá-lo a lidar melhor com o que ele sente. E isso não acaba quando a criança para de chorar. Ai, pronto, meu filho parou de chorar. Passou o problema, não tenho mais nada a fazer. Você tem uma missão enquanto seu filho é pequeno, que é mostrar para ele o que fazer quando ele sente raiva. O que fazer quando ele está bravo, o que fazer quando ele está frustrado. O nome disso é
educação emocional. Você precisa dar educação emocional para o seu filho, esse é o seu papel. Essa é sua responsabilidade. Se nós não ensinarmos, aquela criança que bate, que grita, que joga as coisas, quando ela cresce, ela vai continuar agindo da mesma forma, ela vai continuar gritando, explodindo. Você conhece adultos assim? Que explodem quando estão com raiva, que descarregam tudo em cima do outro, pois eles não tiveram educação emocional. Se nós temos uma criança com temperamento mais forte, especialmente, nós temos que ter isso como meta na vida dessa criança. Eu preciso ensinar o meu filho a lidar com o que ele sente, certo? Tem uma última coisa que eu queria falar aqui, já vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui de vocês, tá? Mas uma última coisa que às vezes as pessoas me perguntam, Mari, a estratégia de sair e deixar a criança chorando no meio da birra para que ela veja que não tem plateia, funciona? O que eu vou dizer? Para crianças maiores de 4 anos até pode funcionar, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, a região do cérebro que é responsável por modular, por acalmar, por mediar as emoções, ela não está pronta numa criança pequena. Tampouco numa criança maior, mas ela já está um pouquinho melhor, né? Já está começando a se desenvolver mais. Então, uma criança assim de até 4 anos, se você deixa ela chorando sozinha e você sai, ela simplesmente não consegue se acalmar sozinha. Se você perceber que o seu filho é capaz de se acalmar e você quiser tentar essa estratégia, não estou dizendo que é errado, só que você não vai resolver o problema. Você talvez queira que o seu filho pare de chorar o quanto antes, mas aí você deixa lá uma criança de 1 aninho e meio, de 2 anos, 2 aninhos e meio, chorando sozinha e você sai de perto. Você que era a segurança, você que era a referência de porto seguro para o seu filho, você sai de perto dele. Ele já estava se sentindo perdido, já estava se sentindo sem saber como lidar com o que sentia. Agora sim é que ele não vai conseguir lidar com o que ele sente, entende? Então, eu não recomendo, tá? Antes dos 4 anos eu não recomendo. Depois dos 4 anos, às vezes a criança já está entendendo que se ela chora, ela consegue o que ela quer. Ela já está entendendo que o choro é uma das formas de conseguir o que ela quer. Então, às vezes, sair de perto pode ser suficiente quando nós falamos assim, filha, eu tô vendo que você tá muito bravo. Depois que você se acalmar, a gente conversa. E aí você pode sair. Nesse caso, a criança já tem condições de se acalmar. Ela vai entender, puxa, quando eu tô muito bravo, eu preciso primeiro me acalmar para depois conversar. Esse vai ser o aprendizado. Não vai ser um aprendizado de abandono. Agora, com menos de 4 anos, se você larga a criança no meio daquele turbilhão ali, a sensação que ela tem é, meu Deus, minha mãe me abandonou, fiquei sozinho, o que eu faço com o que eu tô sentindo? Entende? A Milene perguntou, e se sair e depois explicar para a criança, resolve? Milene, se tem menos de 4 anos, não recomendo mesmo, porque mesmo que você explique depois, a criança se sentiu abandonada, ela ficou se sentindo perdida e você não conseguiu resolver o problema. Qual era o problema? Seu filho lidar com o que ele está sentindo. Ele não consegue fazer isso sozinho, entendeu? Você tá falando ali que ela tem 1 ano e 4 meses, né? Então, nessa idade, seu filho ou sua filha, ela não consegue se acalmar sozinha. Se você sai de perto, ela continua chorando, certo? Por que ela veio perto de você de novo, mesmo brava? Porque ela não sabe o que fazer com o que ela tá sentindo, tá? Você pode ficar perto sem pegar no colo, esperar ela se acalmar, esperar parar de chorar e aí depois você pegar, não tem problema. Agora, sair da vista da criança pode ser interpretado como abandono nessa idade, tá? Oi, Stefânia, bom dia, querida. Jane Lacerda perguntou mais dicas para crianças de 4 anos. Você quer dar um exemplo para mim, Jane? Coloca aí a pergunta que eu já dou uma ideia aqui. Deixa eu ver outros. A Jane Rosseto. O curso de temperamentos é maravilhoso, já me deu uma direção, mas ainda tenho dificuldade com as birras. Que bom, Jane, que você está conseguindo entender mais, porque realmente o temperamento da criança faz toda a diferença na hora de você lidar com a birra, né? Claro, ter o conhecimento é uma coisa e aplicar esse conhecimento é outra coisa, né, Jane? Mas você tá no caminho aí. Se você tá fazendo o curso, tá vendo certinho, aos poucos isso vai clareando, né? Que bom saber que você tá gostando. Minha filha de 4 anos está muito explosiva e eu não sei como ajudar.
E são duas Janes aqui, né? Duas com filhos de 4 anos. Meu filho de 4 anos, no auge da birra, ele grita e fala que não gosta da gente. Fala, quero outra mãe, não quero você. Jane, quando ele começar a ter esses comportamentos explosivos, com ele, com 4 anos, você já pode falar assim, filho, eu não gostei do que você falou. Eu tô vendo que você tá muito bravo. Eu vou sair, quando você se acalmar, a gente volta a conversar. E você sai de perto, porque você não vai tolerar que ele fale pra você que você é chata, que você é uma mãe horrível, que não sei o que. Já ouvi essas coisas aqui da minha menor, já contei pra vocês, inclusive aqui. Quando acontecia essas situações, agora tá bem menos frequente já, né? Mas quando acontecia essas situações, eu saio de perto e falo, quando você se acalmar, nós vamos conversar. E depois que ela se acalma, não é 1 minuto depois, não. É depois que a criança tá calma. Ela já tá bem, já tá brincando, já tá sorrindo. Aí você vem conversar com seu filho e fala assim, puxa filho, aquilo que você falou não foi legal, hein? Chamar a mamãe de chata, dizer que a mamãe é uma mãe ruim, isso não é bonito. A mamãe ficou chateada com o que você disse. Não fale mais assim. Então depois você conversa, entendeu? Volte no assunto depois, não é simplesmente sai de perto e ignora, porque a criança vai aprender que ela saiu ganhando. Por que ele não vai sair ganhando? Porque depois você vai ver conversar, na hora que a criança tá calma, e provavelmente ele vai se arrepender. Aí ele vai sentir, toda vez que eu vinha conversar com a Helena depois que ela estava calma, a criança não pode estar brava ainda, você tem que esperar. E às vezes isso leva um tempo, né? Depois que ela já tá calma, você chega a conversar, aí a Helena me falava, desculpa. É que quando eu tô brava, ela chega a falar isso. Ela falava assim, mamãe, é que quando eu tô brava, eu falo umas coisas que eu não queria. Olha só, uma criança de 4 anos ter essa consciência, né? É um trabalho de educação emocional, a gente vai ensinando isso pra eles. A Cristiane perguntou assim, como fazer com a criança de 1 ano? Às vezes eu consigo acalmar, mas na conversa eu não sei se entende. Cristiane, você não precisa conversar muito com uma criança de 1 ano, porque no fundo eles ainda não dominam a linguagem muito bem. Então, se você acalmou seu filho, distraiu ele, conseguiu fazer ele ficar calmo, você já está ensinando ele. Quer dizer, você está ensinando ele a acalmar as emoções dele. Isso já é um aprendizado, tá? Então, não precisa se preocupar em falar muito. Uma frase, às vezes 2 frases, já são suficientes. Filho, bater no seu irmão não pode. Morder não pode. E distrai a criança com outra coisa e acalma ela. Pronto, você já ensinou o que precisava, entendeu? Vamos ver o que mais. Já tem algumas coisas que vocês mesmos vão respondendo aqui, né? A Alegene Sara. Ela já consegue se acalmar respirando fundo, né? Então, quando a criança já consegue fazer isso, ótimo, já é meio caminho andado. Chorando por qualquer coisa e tem dificuldade de falar o que está sentindo. Jane, quando a criança ainda consegue, com 4 anos o seu filho tem, né? A criança às vezes ainda não consegue explicar o que está sentindo. Embora eles já falem, com 4 anos eles já falam bem, na hora da emoção eles não conseguem falar. Então primeiro acalma ele, ajuda ele a se acalmar. Você ainda precisa ajudar ele a se acalmar. Depois que ele se acalmar, aí você pergunta, filho, você estava chateado, você estava bravo, você estava triste, tá? Depois, calma. Depois que acalmar a criança, você conversa. A Viviane perguntou aqui, e se depois que a gente tiver falado que não gostou, quando ela estiver brava, ela falar de novo? Viviane, não vai ser uma vez que você vai falar que vai funcionar. Você sabe que você tem que manter a paciência quando o seu filho faz uma birra? Sim, você sabe. E sabendo disso, é suficiente para você conseguir manter a paciência toda vez que o seu filho tem uma birra? Não é. Então, o seu filho vai primeiro ter consciência. Isso eu falo muito, gente. Eu ensino isso detalhadinho, passo a passo, lá no meu curso Guia Prático Antibirras. Eu falo assim, que primeiro a criança tem que ter consciência. Consciência que não pode bater, por exemplo, para depois ela ter a capacidade de executar.
Então, às vezes a criança nem sabe que não pode bater. Por exemplo, um bebezinho de 10 meses, ele não sabe que não pode bater quando ele tá bravo, ele não tem consciência disso. Ele não sabe que machuca o outro. Aí depois de um tempo você vai falando, bater machuca, bater faz dodói, não pode bater. Ele vai saber que ele não pode bater, mas ele ainda vai continuar batendo. Por quê? Primeiro vem a consciência, depois a capacidade de execução. Então o seu filho sabe, agora que você está falando com ele, ele sabe que não pode xingar a mamãe, que não pode falar que a mãe é chata, que não pode dizer coisas feias para a mãe. Só que ele sabe, ele tem consciência, mas ele ainda não tem a capacidade de execução. Continue fazendo do mesmo jeito. Cada vez que ele disser algo ruim pra você, você vai fazer a mesma coisa. Você sai de perto e explica: não, essa forma de falar eu não aceito. Eu sou sua mãe, não fale assim comigo. Quando você se acalmar, a gente conversa. Sai de perto. E aí, depois que ele se acalma, você senta com ele e fala assim: filha, a mamãe fica triste quando você fala isso. Eu não gosto. Eu me sinto chateada. Eu me sinto com vontade de chorar quando você fala isso pra mim. Para ele entender que aquilo que ele fez causou uma reação em você, certo? Você vai repetir 1, 2, 3, 5, 295 vezes, tá? E vai funcionar, que em casa funciona. Gente, é isso. Nossa, tem mais um monte de perguntas sobre outras coisas aqui, sobre birras também, né? Nós conversamos de novo amanhã no nosso Café com a Mari. Quero lembrar para vocês que hoje é dia 18, já passamos da metade do mês. E é só esse mês a promoção dos meus cursos, tá? Tem 3 cursos em promoção. Um deles é o Guia Prático Antibirras, que é o curso maior, assim, tá? Que é o curso mais aprofundado, em que eu ensino tudo isso que eu tô falando aqui, como lidar com a birra, como acalmar a criança, como redirecionar o comportamento dela, como ensinar ela a lidar com as próprias emoções, tá tudo nesse curso lá, no Guia Prático Antibirras. O que fazer em cada situação, com crianças menores de 4 anos, crianças maiores de 4 anos, enfim. O segundo curso que tem promoção é o dos temperamentos, é um curso mais baratinho, tá? Que ele vai ser um complemento do Guia Prático Antibirras. Então, se você quer aprender, por exemplo, eu tenho uma criança que o temperamento dela é muito forte, muito explosiva, muito raivosa, não sei como lidar, esse curso você tem que fazer. Ele é um curso mais baratinho, então tá mais acessível e tá com desconto também. Cada um tá com 25% de desconto. E o terceiro curso são as Masterclasses, são 5 aulas que eu gravei há algum tempo aqui e que elas estão disponibilizadas inclusive em PDF também para você. Tem os áudios, tem o vídeo, tem o PDF sobre 5 temas importantíssimos da maternidade. Um deles é a paciência. Como é que eu consigo ser uma mãe mais paciente? Outro tema é obediência. Como é que eu faço para ter um filho mais obediente? O outro é sobre como lidar com as birras, uma aula como lidar com as birras. Outro é sobre como ajudar meu filho a crescer forte emocionalmente. Como ajudar minha criança a crescer segura, né? Aquela criança autoconfiante. E o outro é sobre inteligência emocional para mães. Então, esse pacote das Masterclasses é um terceiro curso. E se você quiser comprar os 3 juntos, se você comprar os 3, você tem 40% de desconto, certo? Se você já comprou algum, Mari, eu queria comprar esse combo de 40%, mas eu já comprei as Masterclass, por exemplo. Manda um direct pra mim que a gente dá o desconto pra você do mesmo jeito, tá? Daí a gente vê certinho lá o seu acesso, tudo certinho e funciona, tá bom? Então, que bom ter vocês aqui. Amanhã a gente se encontra de novo aqui no Café com a Mari. Até lá, tchau, tchau!